para o nosso quarto encontro, excetuando o primeiro dia, que foi um dia de apresentação, né? Esse é o nosso quarto encontro e hoje nós vamos nos dedicar a alguns exercícios. Nós vamos nos dedicar aos exames de alguns exercícios. Muito bom o resultado, né? Nós tivemos 21 respostas do exercício. Uma coisa muito boa, quer dizer, a grande maioria respondeu. E foi interessante, por quê? Porque a gente percebeu com isso que nós também precisamos organizar o exercício. Por quê? Porque eu notei... tá com delay, Felipe? Tá tudo ok? Tá. Eu notei também que não ficou muito claro para todos a proposta. Houve, assim, muitos não entendimento do que era para ser feito. Bem, eu já sabia disso, né? Porque normalmente quando eu passo essa proposta, esse exercício, as pessoas pode passar, tá? Não tem problema não. Não tem problema, pode passar. As pessoas só vão acertando lá pelo segundo, terceiro, quarto exercício. Então, mas agora, recebendo 21 exercícios, deu para a gente observar mais ou menos quais eram os pontos que a gente tem que melhorar aqui. Uma das primeiras coisas que eu percebi foi que quando a gente apresentou as três perguntas fizeram todo mundo ficar querendo responder as três perguntas. Então, as três perguntas, que são perguntas guias, acabaram engessando todos e ficaram mais atentos nas perguntas guias do que no próprio exercício, no próprio texto. Então, já vou aqui, né, que a gente vai passar outro exercício, dizer para vocês que as perguntas guias, elas só devem ser levadas em consideração depois de ter feito todo o exercício. E aí você diz assim, onde é que está o conselho, onde é que está essa parte, porque acaba você ficando muito preocupado com isso e não aproveitando o texto. Essa é porque ficou parecendo assim, que fica todo mundo querendo achar as respostas das três perguntas. E elas são apenas perguntas guias. É para você ter um norte. Sempre terá um conselho, sempre terá uma proposta, há um ensinamento espírita. Então, isso daí é importante. Outra coisa que eu percebi, nós temos médiuns desenvolvidos no grupo. E alguns médiuns desenvolvidos fizeram não exercício da assistência, fizeram evocação. E já estavam, né, já se adiantaram. Não é que vocês estão equivocados, não é um erro assim, é porque esse exercício é um exercício muito mais da assistência para, eu até usar a imagem, retire dos meus olhos, como pede a prece dos anjos, o véu do orgulho para que eu entenda o texto. E aí eu percebi que muita gente escolhia temas e já tem a opinião formada e estava discutindo o tema em si sem se aprofundar no texto como foi pedido, né? Nós vamos passar depois para vocês, não agora, mas que a gente só conseguiu, eu tive que montar uma equipe de auxílio, porque não deu conta, porque eu não daria conta de fazer sozinho, né? De exame das comunicações. Oi, chegou alguém, né? Eu coloquei a pessoa que eu pensei que tivesse ouvido de tuberculoso, que era a Clícia. O ouvido não é, né? Que dizem que o tuberculoso escuta longe, né? Mas não deu certo. Mas eu vou fazer não vamos conseguir, nós não vamos examinar todas as comunicações aqui, não vai aparecer nome de ninguém, podem ficar tranquilos, mas todos receberão depois um exame particular que a gente já fez, que são chamados de comentários, tá? Nós estamos comentando todas as comunicações e vocês vão receber. Participante 1,
eu vou colocar aqui como o primeiro que a gente vai examinar, tá bom? Pedir pro... já está no 1 aí, né, Felipe? Até depois trocar o nome, não é participante, né? O nome é aspirante. Quase militar, mas o nome é aspirante mesmo, porque o Kardec diz, né? Todo aspirante a médium, a nomenclatura é essa. O aspirante número 1, participante número 1, escolheu o capítulo 17, Sede Perfeitos, item, O Homem no Mundo, né? Que é do Espírito Protetor de Bordeaux, 1863. A escolha foi aleatória. Aí o relato e reflexões do participante, do aspirante aqui. Tá bom? Só notando, Clícia, que a gente vai depois substituir esses participantes por aspirante. Tá bom? Diz, escolhi o texto de forma aleatória e coloquei as respostas que vinham em minha mente. Quais são as disposições necessárias? Por que ela colocou isso? Né? É porque lá no texto tem uma parte que fala disposições necessárias. Aí respondeu. Quais são as disposições necessárias? A boa vontade. Eu possuo? Sim, com algumas ressalvas. O que poderei fazer para tê-la? Ter mais fé. Qual é o ensinamento do texto? Amar a Deus sobre todas as coisas. Estou no caminho certo? Sim. Estudar e refletir. Pulei a 4. O que me falta para ter mais... Obrigado, Robson. O que me falta para ter mais fé? Acreditar nos propósitos de Deus. Qual é o ensinamento do texto? Amar a Deus sobre todas as coisas. Estou no caminho certo? Sim. Estudar e refletir. A palavra te leva à reflexão dos seus atos. Qual a mensagem do texto para a minha vida? Procurai a Deus todos os momentos da sua vida. Só assim conhecerá o verdadeiro caminho. O que é legal nessa comunicação? Vocês vão ver depois quem... Não precisa colocar os comentários aí, não, que esses comentários a gente vai mandar individual para cada um, tá? O que é que eu acho que é interessante aqui? Primeiro, a pessoa fez em cima de um ponto lá. Quais são as disposições necessárias? A boa vontade. Aqui, nesse boa vontade, a não ser que realmente a pessoa já esteja bem tranquila, poderia ter explorado mais. O que é essa boa vontade? Podia ter tentado refletir mais. O que é de fato essa boa vontade? Eu possuo? Sim, com algumas ressalvas. Quais são essas ressalvas? Porque ele já abriu um ponto. Essa reflexão, lembremos, nós estamos falando conosco mesmo. Nós estamos aqui, é a assistência. Como eu quero me melhorar, ok, né? Com algumas ressalvas. Aí, quais são essas ressalvas? Porque quando eu descobrir quais são as ressalvas, eu vou saber quando é que eu não tenho essa boa vontade. Aí, o que fazer para que eu possa ter essa boa vontade? Mas eu gosto também das perguntas bem simples, bem direta, e aí ter mais fé, bem direta também. O que me falta para ter mais fé? Acreditar nos propósitos de Deus. Aqui dá para investigar. Quais são esses propósitos de Deus para mim? Sabe, vocês têm que se desafiarem. Vocês têm que ir perguntando. Dá para ir fazendo mais perguntas. Estou no caminho certo? Sim, estudar e refletir. A palavra te leva à reflexão dos seus atos, com a mensagem do texto, procurai a Deus em todos os momentos da sua vida, só assim conhecerá o verdadeiro caminho. Acho interessante, eu acho que não explorou muito o texto, mas fez perguntas pessoais, não fugiu, mas dá para aprofundar mais, dá para ser mais exigente sim e investigar. Ok? Deu para vocês entenderem? Alguém quer fazer alguma pergunta, algum comentário sobre essa primeira comunicação? Não? Tá tudo ok para vocês? Tá bom. Gosto de ver o pessoal tudo assim, né? Bem sabidinhos. Agora eu quero perguntas, eu só aceito no microfone. Pode fazer a pergunta.
Mas vai chegar. Pronto, agora a gente vai ter uma assessoria do microfone, aí uma Celzete. Cícero, que eu estou observando aí, que são perguntas simples e respostas muito simples, direta, né? Sim, sim. Não é obrigatório você se preocupar tanto com a quantidade né? Não, até porque nós estamos. Isso é o início, né? Uhum. Perguntas simples, né? Respostas bem simples, não tem por que fazer diferente, não. Deixa eu ver aqui. Aqui tem eu escolho chamar o outro aqui. Mas alguém gostaria de fazer algum comentário? Rodrigo está conseguindo ouvir? Ah, tá bom. Então, seja bem-vindo, Rodrigo. Rodrigo faz parte da equipe que vai ajudar aí também nos exames. Rodrigo é médium falante, mais falante do que médium. Mais falante do que médium, segundo ele mesmo. Um abraço, Rodrigo. Depois vê se dá para ele aparecer aqui no telão, tá? Deixa eu ver aqui, eu estou procurando aqui, é porque eu tinha pedido capítulo 10. Nossa Senhora. Ave Kardec, cadê? Pronto, achei, graças a Deus. Vá lá para o participante 13. Participante 13. É engraçado, eu vi que muita gente fez perguntas boas e não procurou ouvir as respostas das perguntas boas. Eu vou mostrar para vocês. Fizeram perguntas ótimas. Achou? Chegou no 13? Já é um bom caminho. Fazer pergunta é maravilhoso. Sim, saber formular pergunta é o grande desafio. Pergunta. Chegou? Pronto, ó. Capítulo 13, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. Item 4, os infortúnios ocultos. Aí aqui não disse qual item que foi ocupado. Eu vou depois dizer, viu, gente? Assim, tem um para. É o item 4. Então tem que dizer o capítulo e o item, tá? Escolha aleatória. Minha conduta está conforme a moral proposta do texto? Aí, viu aquilo que eu disse? A pessoa está bem preocupada com as perguntas guias. Essas perguntas guias a gente só olha depois, tá? Essas 3 perguntas, ao final é que a gente observa. De começo tem que deixar livre, porque senão você já vai fazer o seu exercício com pergunta na cabeça, você já vai... não vai ter a inspiração, não vai vir com tanta clareza. Mas eu digo, isso não é culpa de vocês, foi culpa da coordenação que não deixou muito claro, não ficou muito claro, tá certo? Eu sei que... Gente, eu estou com crise de rinite, alguém já deve estar olhando para mim dizendo, olha, não se usa lenço de pano, mas eu tenho alergia a papel. Então, é só porque todo mundo puxa a minha orelha dizendo, não se usa, mas eu tenho alergia ao papelzinho, mas não tem que ser lenço de pano mesmo, tá? Minha conduta está conforme a moral proposta pelo texto. Muitas perguntas vieram a ler cada linha. Não sei se essas perguntas seriam as respostas do meu anjo ou minhas perguntas mesmo. Eu gosto quando a pessoa é bem honesta e diz isso aqui. Essa pergunta não pode ser feita, porque nós não estamos aqui para buscar resposta dos anjos. Não é? Veja, por que eu estou dizendo? Lembra, nem as perguntas guias podem me fechar, nem nesse momento eu ficar querendo saber se é o anjo ou não. Esse momento é de deixar fluir, deixa fluir. É a assistência, não é a comunicação. É claro que você pode obter uma comunicação, mas eu não quero que ninguém já chegue fazendo exercício já com esse foco. Eu tenho inimigos, esse negócio dos inimigos eu achei muito bom, porque teve vários com inimigos, gente. Não foi o primeiro, acho que foram uns 3 sobre inimigos. E teve uma comunicação que eu achei fantástica, né? Foi um exercício, não vai dar para examinar todos, né? Mas melhor quando o aspirante disse assim, quando abriu o dos inimigos, a primeira coisa que ele disse foi, meu Deus, mas eu não tenho inimigos.
Pois não é que no diálogo os inimigos foram revelados? Não revelados no sentido de fulano é inimigo, mas que surgiu, isso aqui, será que você não pode considerar um inimigo? Olha essa postura. Isso é muito interessante porque eu digo assim, é aquilo que o Kardec diz, você vai fazer o exercício com uma ideia e o próprio diálogo lhe convence que o que você pensava não é a realidade. Então, é notório que tem uma influência, por quê? Porque mudou uma ideia preconcebida. A pessoa chega já com a resposta dada, Senhor, não tenho inimigos. E o texto faz a pessoa perceber que há inimigos. Aí, então, então esse é um bom exemplo de quando você vê, já que já tem alguma coisa. Eu tenho inimigos, às vezes sinto que a pessoa não gosta de mim. Algo de estranho existe, uma energia, não sei o que. Resposta: creio que tenho desafetos. Mas ao digitar a resposta aqui veio: seu inimigo é você mesma. Antes de perguntar se tinha inimigos, eu pensei: eu tenho desafetos ou pessoas das quais não gosto do modo de ser, de falar e agir. Nesse momento, voltei essas respostas para mim. Como falo com essas pessoas que não simpatizo? Por que não simpatizo? E você não faz, e você não faz. Fala da mesma forma que eles? O que você faz para que torne elas suas inimigas? Como fazer para amá-las? Eu sei quem são meus inimigos, tenho orado por eles ou faço bem a estas pessoas? Muitas perguntas e respostas negativas me veio forte o conceito de indulgência. Aí me vi longe da caridade, inclusive comigo mesma. Sou muito crítica e vou ter que estreitar muito esse diálogo e ter concentração e foco para observar cada pensamento, sentir, falar, agir para conseguir um tiquinho de melhora moral. Vocês vejam que a pessoa já propôs um monte de perguntas boas. O que você faz para que elas se tornem suas inimigas? Essa pergunta eu devo buscar a resposta. Eu devo tentar, mas por quê? O que é que me incomoda? Porque eu tenho que perguntar ao meu anjo da guarda. Por quê? Como fazer para amá-las? O anjo da guarda deve responder. E eu devo buscar nesses... Veja, as perguntas são muito boas, mas na hora das respostas, aqui não foi escrito. E também aqui que a pessoa vai perceber que o texto não está muito perto do texto, né? Dos infortúnios ocultos. Então, por isso que a pessoa própria admite, tem que ter foco, né? Porque muitas perguntas surgiram, mas e o texto? Veja, porque quando vocês forem para as reuniões mediúnicas, uma questão chave em reunião mediúnica é o recolhimento. Então, eu tenho que aprender a me recolher, a focar no que eu estou fazendo. Mas aqui não tem problema, porque esse é o primeiro exercício, mas eu queria só dizer que são perguntas muito boas, mas elas não foram respondidas. Porque talvez a pessoa tenha ficado até mais preocupada. É coisa da minha cabeça ou não é? O que foi que veio de negativo? Pode escrever. Vocês precisam saber de uma coisa assim, se vier uma coisa de negativa que a gente achar assim, não é para passar aqui, nós não vamos submeter ninguém a nenhum constrangimento. Inclusive, a equipe, eu estou tirando até os nomes, que é para... Fica só entre nós, para a gente saber. Não tem nomes, assim, ninguém sabe quem é quem. Por isso que eu pedi para mandar só para mim. Não fiquem preocupados, tá? Depois a gente vê que a pessoa vai para o texto, para as perguntas guias. Que aspecto do Espiritismo o texto lhe explica? A questão da caridade, de ser benevolente, indulgente, abnegado e devotado, que o amor não pode existir se há orgulho e egoísmo, e principalmente impede de modificar meus atos defeituosos, mas que também devo ter o entendimento que exige um tempo para ver e só vai depender de mim, e que preciso muito do auxílio do meu anjo e estreitar a relação com eles e com os que me auxiliam. E essa resposta tá boa, o Eduardo até colocou aqui, mas isso está no texto. Eu preciso saber se isso aqui está no texto. Foi lá no texto, tá bom? Eu não tô. Vejam,
eu não estou criticando, nada, tudo que está aqui está bom. Mas eu quero saber, eu aprendi isso com o texto? Vamos continuar. Que convite o texto lhe faz? Rever os sentimentos que me fazem não gostar do outro. Se é pelo modo de ser, agir, falar ou pensar coisas que não concordo e acho errado. Lembrando que não sou perfeita, mas meu jeito não é o correto e o meu modo de ser não é o melhor. Ótimas reflexões. Agora só queria saber se o convite do texto está lá no texto, isso. Porque senão, o que é que acontece? A gente está contaminando o texto com as nossas próprias ideias, com aquilo que a gente já sabe. E isso eu preciso ter um cuidado, porque quando for para evocar um espírito, eu não posso contaminar o espírito já com as minhas ideias. Eu tenho que aprender, enquanto médium, a separar. Por isso que eu preciso que está no texto. Eu vou dar um exemplo de um dos participantes que conseguiu chegar bem perto. Eu vou deixar como modelo de como devem ser feitos os exercícios. Espera aí, então. Não é que é... Gente do céu. Estou trabalhando. Odores da última hora, será que é esse? É aquele que fez, Clícia, pergunta e resposta, bem direitinho, assim, que eu disse, ó, isso aqui chegou mais perto. Você lembra qual é o número? Hã? Você não tem ele aí, não? Na mão, pudesse me ajudar? É aquele que eu disse, ó, esse aqui chegou já, né? Então me diga a numeração. O pessoal está chegando. Não, a oitava não é não. Por isso que eu tinha colocado na ordem. Gente, vocês vão ter que só um pouquinho de paciência, porque eu tinha mudado a ordem, mandei para a Clícia e ela mudou, fez uma outra ordem, aí eu me perdi aqui, mas em nome de Jesus vai dar certo. Deixa eu ver. Eu lembro que foi. Será que foi os obreiros do Senhor, Clícia? Isso. Pronto, perfeito. É o item 9. O item 9, o participante 9, foi aquele que eu queria que vocês usassem como modelo para todos os exercícios. Vocês vão nos ajudar muito se vocês fizerem isso, tá? O item 9. Vocês não vão receber, só quem vai receber isso aqui é o participante, tá? Então fiquem bem atentos. Os trabalhadores da última hora, instruções dos Espíritos, item 5, os obreiros do Senhor. Podia ler para mim? Acho que vai me ajudar. Certo. Está ouvindo? A escolha, não fez a escolha. Não disse o método, desculpa. Aproxima-se o tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. Ditosos serão os que houverem trabalhado no campo do Senhor, com desinteresse e sem outro móvel, senão o da caridade. Isso aqui. Olha porque que é o padrão. Isso aqui que eu quero que vocês façam nos próximos, tá? Para nos ajudar no exame. Ele colocou até onde ele foi e fez a pergunta embaixo. Que é do jeito como vocês me mandaram, a gente tem que, olha de um lado, corre para o outro. Se vocês puderem usar esse padrão aqui, o texto, a pergunta que vocês estão fazendo, e aí a gente vai examinar, vai nos ajudar. Viu? Não estou dizendo aqui que não é o melhor no sentido que as melhores respostas, que não sei o quê. É o que está mais organizado para o que a gente quer fazer. Por isso que eu digo, esse aqui é o modelo certo. Ele pegou o trecho,
copiou. E aí ele fez a pergunta. Pode ir lendo, Felipe. Pergunta. Venho trabalhando no campo do Senhor com desinteresse e sem outro móvel, senão a caridade? Por que ele está fazendo isso? Porque ele apareceu aqui. Ditosos os que houverem trabalhado no campo do Senhor com desinteresse, sem outro móvel. Aí ele fez a pergunta porque apareceu esse trecho. Tá certo? Aí a resposta que ele obteve. A partir do momento que começamos a conhecer e estudar a doutrina espírita, sou a todo momento chamado a trabalhar em favor do próximo e tento desenvolver dentro de mim a verdadeira caridade, como também praticá-la. Porém, sei que a caridade desinteressada é uma das virtudes mais difíceis de fazer florescer no coração, tendo em vista que essa virtude depende do desenvolvimento de várias outras, como o amor pelo próximo, que me faz sofrer com a dor do meu semelhante, e a humildade, que me coloca em pé de igualdade com o meu próximo. Pode ler, o comentário dele. Desta forma, em certos momentos, me percebo realizando a caridade, por ter aprendido pelos ensinamentos do Espírito de verdade que fora da caridade não há salvação. Assim, nesse momento, percebo que já estou pensando mais em mim do que naquele irmão que necessita do meu apoio, material ou espiritual. Mas com certeza existem momentos, e muitos, em que a dor do próximo me dói verdadeiramente. E também tem situações que eu percebo que vou levando a realizar caridade desinteressada. Sou levado. Aí, agora ele vai para outra passagem. Seus dias de trabalho serão pagos pelo centuplo que tiverem esperado. Isso é do texto. Ditosos os que hajam ditos aos seus irmãos. Trabalhemos juntos e unamos os nossos esforços, a fim de que o Senhor, ao chegar, encontre acabada a obra. Porquanto o Senhor lhe dirá: vinde a mim, vós que sois bons servidores, vós que soubeste impor silêncio aos vossos ciúmes e às vossas discórdias, a fim de que daí não viesse dano para a obra. Aí ele fez a pergunta. Pode ler, Felipe. Tenho me encorajado e encorajado meus irmãos para juntos e unidos trabalharmos com a finalidade de auxiliar na obra do Senhor e desta forma ser considerado bom servidor e silenciando diante dos ciúmes e discórdias, de modo a não causar danos à obra do Senhor? Vocês viram como ele fez? Pegou o texto e fez a pergunta daquele texto em primeira pessoa para ele, ó. Tenho me encorajado e encorajado meus irmãos? Aí ele faz, não, aqui, veja, lembra aquelas primeiras perguntas eram perguntas mais curtas. Não tem nenhum problema. Aqui a pergunta é mais ampla, mas o importante é que o que é que nos ajuda aqui no texto é que eu estou vendo que ele está perguntando daqui, então eu posso examinar, porque ele está tentando dialogar com o texto. O tempo inteiro ele vai fazer essas perguntas. Ele conseguiu fazer 1, 2, 3, 4 perguntas. Vai lá para a última pergunta, Felipe. Ó, no final, passa. Eu não estou vendo. Quando tu chegar na última, o meu devotamento como servidor fiel é apenas aparente. Ele foi perguntando até o fim. Ele não teve a preocupação das perguntas guias. As perguntas guias apareceram, o convite, a correção, mas ele não ficou focado nas perguntas guias. Elas vão estar lá, mas elas não podem ser assim. É isso que eu quero, é isso que eu quero. Não, você tem que estudar. Lógico que esse texto, Os Obreiros do Senhor, eu faria muito mais perguntas, Cícero, teria outras colocações, mas eu estou deixando aqui como método para que vocês coloquem nos próximos exercícios, para nos ajudar, né, a equipe que está fazendo o exame, que é isso, ó, peguem o texto, façam a pergunta aí embaixo, porque aí a gente vai saber de que vocês estão falando, com o que é que vocês estão dialogando. Aí vai ficar muito mais fácil para a gente dizer, ó, gente, aqui vocês não estão saindo longe
do tema proposto. Aqui vocês estão no caminho do tema. É essas perguntas. Muitas pessoas fizeram o exercício já mediúnico, né? É tanto que teve pessoas que perguntou diretamente ao anjo assim, ó, me aconselhe, que conselho você me dá? Já falando com o anjo da guarda, já pedindo conselhos direto. Tivemos uns 3, 4 casos, né, Clícia? De onde a pessoa já pede direto o conselho. Não é. Você pedir conselho ao anjo da guarda está super correto, tá certo? Mas não é o que eu estou dizendo assim, é para ler as passagens e, ó, eu quero entender isso aqui. Qual é a questão quando a gente compara com o outro texto que fez perguntas maravilhosas? É que ali, naquele outro texto, a pessoa estava querendo já resolver toda a existência, porque são perguntas da existência completa. E isso, claro, que é o que a gente quer. A gente quer sair daqui bom já, né? A gente já quer sair daqui resolvendo os problemas. Mas é lembrando que é um pouco de cada vez. É uma pergunta por vez. Não adianta tentar responder todas as coisas. Por isso que você escolhe o tema e foca. Deixa eu tentar entender esse daqui. Mesmo que pareça que o tema não dialogue com a gente. Mesmo que pareça que o tema não discorre em nada com a gente. Mas a gente vai ter que dialogar e focar naquele texto, né? Também tivemos situações. Pronto, teve um exemplo de uma pessoa que fez o exercício e ouviu palavras soltas depois. Uma frase, outra, mas não foi para o texto, não foi do texto, era frases do tipo: tenha fé, aguarde. Não, não está errado, repito, ninguém fez o exercício de forma errada. Apenas não houve essa questão, o que é que o texto está me dizendo? Ficou algumas pessoas esperando que viessem as respostas dos espíritos. Se isso tivesse acontecido, gente, aí teria sido exercício de desenvolvimento da faculdade. É para que você mesmo pense. O que é que eu entendi disso daqui? O que é que esse texto aqui me diz? Pode escrever. O que é que o texto está me dizendo? Vocês vão ouvir. Nós não estamos esperando, nesse momento agora, que venha alguma coisa. Se vier, ótimo. Mas não é o foco. O foco é eu pensar no texto, é eu querer entender com as minhas luzes. Quando eu faço esse movimento, eu recebo sempre as intuições, tá bom? Dúvidas, perguntas? Tem duas aí, o Eudes e o Aldalho, graças a Deus. É o Eudes e o Aldalho. Vai, Aldalho, por ordem de... É você. Você tem ordem mas você tem ordem de idade. Obrigado. Cícero, nessa resposta, nessa leitura e depois a resposta que a gente vai, né, dar nesse diálogo nesse diálogo com o texto. Necessariamente eu tenho que concordar, eu posso discordar do que Não, assim, não concorda, assim, né? É possível isso? perfeito, Aldalho. Teve um exercício, você deve discordar. É isso? Teve um exercício, por exemplo, que vinha inspirações depreciativas. Quando vem inspirações depreciativas, você tem que discordar. Por quê? Porque você está fazendo exercício para melhorar. Teve um exercício que eu não sei, que falava que para essa encarnação não dava mais. Você lembra qual foi? Uma que dizia que para essa encarnação não dava. 7? Foi. Deixa eu ver aqui.
Deixa eu ver, porque dizia que não dava mais para essa encarnação. Eu disse, gente, não pode isso não. Ó, vamos lá. Vamos para 8. Nenhuma está errada. Se tiver alguém se tremendo, ó, ninguém vai saber quem é quem. Não estão todas corretas. Vocês vão receber orientações. A gente vai mandar para cada um. Ó, olha os pontos positivos, olha os pontos assim, tá bom? Inclusive, a gente vai tentar. Mas não vou dizer não, porque quando a gente diz, já cria uma expectativa, né? Melhor não. Cícero, foi muito difícil. Fiz como você falou. Minha prece ao anjo, na parte que pede para ser retirado o véu. Fiz como você explicou. Clícia, tu pode vir aqui para frente? Aí tu me ajuda aqui com a leitura, porque o Felipe, quando lê, eu vejo que ele fica entortando a mão, aí fica mais complicado. Eu passo já a palavra para o Eudes. Leia, só leia. Ou você não quer ler, você está meio zen? Lê. Eu te botei para descer as escadas, né? Tudo bem, por leia. Vai lá. Alô? Oi. Pronto. Cícero, foi muito difícil. Fiz como você falou. Minha prece ao anjo, na parte que pede para ser retirado o véu, fiz como você explicou. Antes, já tinha escolhido esse texto pelo fato de sempre vir nas escolhas incertas do Evangelho. Evoquei meu anjo e pedi o auxílio dele para que viesse em minha orientação da leitura que ia fazer. Depois fiquei concentrado esperando ouvir. Veio na minha cabeça assim. Olha, viu? Tá tudo certo. O único erro, quando ficou concentrado esperando ouvir. Não é isso. É para ler por si só. Eu mesmo respondo as perguntas. Eu faço, o que é isso? Aí eu anoto. Se vier um outro pensamento. Mas eu não posso deixar o pensamento vir. Até porque a gente percebeu que, por exemplo, podemos ter entre nós, não é nem o caso aqui, mas podemos ter entre nós, a gente sabe disso, alguns que tenham obsessores. Se você ficar ouvindo, pode ser que venha um desses que diga uma coisa ruim. Então você tem que buscar seu anjo, dialogar e dizer coisas que possam nos fazer crescer. Vá lá, continue. Os talentos que você recebeu foram... Aí parou. Fiquei esperando e mais nada. Depois de alguns minutos veio. Seus talentos são o amor que tem que dedicar. É interessante como você vê uma dubiedade, né? Os talentos que você recebeu foram poucos por isso. Parece que é uma crítica, né? Mas aí depois vem uma frase que parece já é uma frase melhor. Se eu estivesse analisando comunicações, seus talentos são o amor que tem que dedicar. Graças a Deus, a pessoa aqui nessa segunda diz, o talento é o amor. Continua, Clícia. As frases eram sempre assim, e parou novamente. Nessas alturas, estava evocando São Mateus, Kardec, meu anjo. Parei novamente, evoquei meu anjo novamente e pedi pelo amor que tinha por Deus por ele e o anjo por Deus, que ele falasse. Convidei novamente para fazer a leitura e fiz. Antes eu perguntava se minha pergunta estava correta, pois pedia para saber se minha conduta moral estava de acordo com a leitura do Evangelho e se meus talentos eu estava conseguindo multiplicar ou diminuir. E aos poucos, sem saber quem era, vieram em minha mente essas palavras. Jamais disse isso, que sua pergunta não está correta, diante de sua conduta moral. Está aquém do Evangelho. Seus talentos precisam ser multiplicados, embora o tempo é pouco. Na próxima reencarnação, pode ser melhor. Tá vendo? É quase uma ameaça de morte, né? Seu tempo é pouco, falta pouco para você e deixou para a próxima encarnação. Isso não é, digamos assim, não é auspicioso e não é cristão, porque o trabalhador da última hora recebe o mesmo salário, né? Então ele recebe o mesmo salário. Então, e não dá para a gente deixar para a próxima reencarnação. Mas isso daqui era uma outra coisa. Se vocês pegarem quem escolheu só a parte das leituras evangélicas, pode ter sido também... Eu percebi no segundo exercício, ou no primeiro ou no segundo exercício, quando a pessoa mandou para mim, disse assim,
Como o texto não tinha assinatura, aí eu disse, gente, eu não expliquei. Se o texto não tem assinatura, é Kardec. Evoca Kardec. É por isso que eu mandei a mensagem para todo mundo. Gente, quando o texto não tem assinatura, é Kardec. Outra coisa, outra dica, não dá para ficar só com as passagens evangélicas. Por quê? Porque aí abre muito espaço, porque tem metáforas, tem parábolas. Você tem que ir, se pegar esse começo, como ela pegou, né, o aspirante aqui pegou, que é Parábolas dos Talentos, esse não se pode servir a Deus e a mamão, se eu não me engano, tem várias passagens evangélicas até cair no texto do Kardec. Você tem que ir para o texto do Kardec, porque senão você vai ficar muito, muito aberto às interpretações, tá certo? E aqui, ó, tem que fazer, né, recomendo, linha a linha e não cair nessa armadilha. Não é para ficar esperando. Quando for na hora de esperar, eu digo, gente, aí vocês fazem o exercício e espera. Aqui não, é para cada um ler e cada um ir buscando entender o texto. Eu entendo isso, eu sou assim. Fazendo pessoal. Vou já dar mais uns exemplos de pessoas que chegaram, que fizeram. Insistido, não deixar vindo, e está fazendo correto, por quê? Porque já provavelmente já fez o curso de formação. Evoca de novo o anjo, faz a pausa, respira. Então, está fazendo o método certo. Só que aqui, como a pessoa já fez o curso de evocação, ela está parecendo muito como se fosse o exercício da psicografia. Não é isso, é compreensão de texto, é para ficar no texto, tá certo? Eu acho que o Eudes ia fazer uma pergunta. Na verdade, não é bem uma pergunta, é mais para compartilhar com todos, que eu cheguei a comentar com o Cícero. Eu primeiro fiz um exercício, achei que foi bem e tal, quando nós saímos daqui, e depois, no dia seguinte, eu fui fazer o exercício e no meio do exercício me deu sono, eu fui dormir e botei lá, cancelado. No outro dia eu fui fazer de novo, deu sono, eu fui lá dormir, cancelado. Aí o Cícero me disse, você está fazendo que horário? Eu disse, de noite, eu chego das atividades e tal, mude o horário, né? Então, quando eu mudei e fiz de manhã, aí eu já não morri de sono e consegui fazer. Mas eu me peguei muito, Cícero, com as suas orientações, então eu pegava um texto longo, e pegava uma frase e ia analisar aquela frase e me aprofundar naquela frase. Aí depois pegava a segunda frase. Daqui que eu chegasse no final do texto, ia dar 2 da madrugada e eu não tinha chegado, né? Aí, então, eu gostei muito de você mostrar aquele exemplo, que a pessoa pegou um pensamento, um trecho, e ali ficou analisando. Tá? Então, acho que agora eu não vou dormir tanto, não. Acho que vai dar, né? Mas você fez um ótimo exercício, viu, Eudes? Mas é assim mesmo, gente. É sempre o bom. Eu quero fazer um da paciência, porque teve muito da paciência. É sempre o bom senso, né, que vocês estão tendo, estão começando agora. Gente, da próxima vez. É porque o que tem aqui tem que ficar com o nome, porque senão eu fico perdido. Mas eu vou já achar aqui um da paciência. Oi, Dário. Deixa alguém, vai falar aqui. Aldário. Não, Cícero, eu acho assim. Tá. Vai, Aldário. Nesse último exemplo que você trouxe aí para nós agora, dá para a gente perceber que trata-se de uma pessoa que, na verdade, já fez o curso, que já tem mais experiência mediúnica. Eu acho que dentro do método que foi proposto, é mais fácil os iniciantes mesmo pegar a metodologia, a tua orientação, do que a gente que já tem uma certa experiência, porque a gente acaba querendo adiantar. É isso que eu percebi. Isso. Não teve comunicações, teve uma comunicação inteira, que eu teria que examinar como exame de comunicação, tá entendendo? Que, né, tá legal, só que é a comunicação, não é o da assistência, tá entendendo? Porque, levando lá para a prática mediúnica, esse momento que você está falando aí, que a gente está fazendo, gente, assim, o dialogador, né? O dialogador, ele escuta lá o espírito, ele só escuta o que ele está dizendo, o que ele está, né? E depois que escuta, que o dialogador escuta, é que ele vai, em cima do conteúdo que ele informou, ele vai pensar as perguntas, não é isso? Isso, exatamente. Ele vai
e depois é que vai aprofundar para poder... Porque ele pode ter alguma coisa que a gente sempre diz, quando você vai fazer um diálogo, você tem que ter algumas perguntas, mas você não pode estar fechado, porque você tem que esperar o que vai surgir dali, né? Então, algumas perguntas não podem faltar, mas também você não pode ficar preso, né? Então, olha, trazendo para essa prática, esse momento que a gente está fazendo agora, é como se é o primeiro momento, só de você ouvir o texto e conversar com ele, né? Isso, ouvir sem fugir. Exato. Ouvir o texto e conversar com ele é a chave. E por isso que eu digo, por que você está chamando o autor? Porque você está conversando com quem escreveu o texto. Com quem escreveu o texto. Por isso que você evoca o autor. Ou o espírito, ou o próprio Kardec. Você dialoga com ele, com o texto. Ó, a 19, foi da paciência. Teve várias pessoas. Vamos na 19. Eu não estou lendo todo, eu estou pegando pontos só para que vocês percebam, tá? Mas repito, todos vão receber depois as observações que cada um fez. Ó, esse aqui a gente deu uma arrumada, tá? Porque não aquele primeiro merece todas as estrelinhas, porque ele deixou negritado, né? Pronto, destacou, fez esse aqui a gente já arrumou, mas tá bom, mas ainda não veio arrumar de novo. Agora, tipo assim, a pessoa diz, mas eu não sei fazer isso tudo. Então, porque tiver uma pessoa que tenha dificuldade com questão de tecnologia, aí você pode realmente escrever e tirar foto e manda. Mas só quem não tiver, porque se a pessoa mandar para mim textão bem bonitinho e só na hora da digitação dizer que não tem condição, eu não vou aceitar, viu? Então, aqui a gente... Porque, a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Concordo com essa teoria. O mais difícil é ter bom discernimento sobre isto no momento de uma dor maior. Tá vendo? O diálogo, perfeito. Você faz a frasezinha, botou a frase. Isso aqui pegou frase mais curta. Aquele outro fez frase maior. Mas aquele lá também pegou logo o Espírito de verdade, né? Que os textos são dos obreiros do Senhor. É o Espírito de verdade, né, gente? É um texto... Não vos aflijais, pois, quando sofrerdes. Como consegui chegar a este entendimento? Espírito imperfeito que sou, ainda me rebelo. Frase, fez a pergunta. Só que não buscou, não ficou na resposta. Vocês viram? Tá perfeito. Como consegui chegar a este grau de entendimento? Espírito imperfeito que sou, ainda me rebelo. Tinha que ter meditado nisso. Tinha que ter alguma resposta aqui, porque ele propôs a pergunta. Eu pensei que tinha algo a falar. Ele propôs a pergunta correta, está tudo feito como tem, só que não ficou na resposta. Aqui essa pergunta que a própria pessoa fez, é aqui onde vai ouvir o anjo. Como conseguir chegar a este grau de entendimento? Antes, bendizei a Deus onipotente pela dor. Neste mundo vos marcou por a glória do céu. Entendo que a glória do céu não está na dor, e sim na forma como passamos por ela. Sede pacientes. A interpretação que estou fazendo agora nunca realizei, que é a de que oscilamos nesta virtude, mas que de alguma forma eu acho que pratico a paciência em alguns momentos, mas ainda falta muito para entender-me como paciente. Aí aqui o que a pessoa poderia se perguntar? E o que fazer para não oscilar tanto? Porque ele já descobriu um ponto. Poderia ter se perguntado o que fazer para diminuir essas oscilações. Por que que eu oscilo? O que é que... Eu estou imaginando a pessoa se auto-investigando. O que é que me faz oscilar tanto? O que é que me faz com que eu caia? E aí a pessoa vai fazendo perguntas. E uma outra coisa, até lembrando que o Audálio disse, né? Se aparecer lá alguma coisa do tipo assim, você é uma pessoa fraca. Quem disse, provavelmente não foi seu anjo da guarda, mas vamos supor que seja o anjo da guarda querendo dar o conselho. É possível? Sim. Você pergunta, então o que devo fazer para deixar de ser? Se não houver resposta, obviamente não foi seu anjo da guarda, era alguém só que querendo lhe apontar defeitos. Porque um anjo da guarda pode, eventualmente, dizer alguma... Porque senão eles só iam falar das nossas virtudes. Acabou, se não tinha nem graça, né? Porque nós nem as temos. Então, ele pode dizer assim, sede pacientes. Aí você pergunta, mas como?
Onde é que eu estou errando? Você pode questionar. Se não obtiver resposta, aí sim, aí não é o anjo da guarda. Porque o anjo da guarda vai lhe ajudar a vencer essa dificuldade, porque ele lhe conhece. Ele sabe do que você está passando. Ah. Eu achei interessante no exercício dessa pessoa aí, logo com isso que ele coloca. A interpretação que eu estou fazendo agora, nunca realizei. Então já demonstra que é uma coisa nova que surgiu no próprio exercício. Não é isso? É uma pessoa que está iniciando realmente. Ele coloca isso aí para... Né? É bem interessante isso aí. Okay. Isso. Oi, Clícia? Eu queria fazer uma observação, não especificamente só desse texto, mas quando a gente vai escolher o texto. Seria só dizer assim, a escolha aleatória, ok, mas a gente tem que se perguntar por que eu estou escolhendo aleatoriamente? Às vezes eu tenho a sensação de que pode ser assim, eu estou atrás de um jogo de adivinha. Se eu vou usar o evangelho para me conhecer, então eu tenho que pensar, o que eu quero conhecer sobre mim? Hoje eu quero conhecer sobre o meu pé. Então, qual capítulo vai ser bom para o meu pé? E aí, assim, fica melhor, porque a gente vai já desde o início direcionando o nosso pensamento para uma disposição para se conhecer. Então, eu recomendo que se pergunte antes. Hoje eu estou querendo entender sobre tal coisa que eu estou vivendo. Aí, dá uma olhada no índice e escolhe um texto. Isso que a Clícia falou, né, que eu concordo também que, assim, eu não faço aberturas aleatórias porque eu tenho muito medo de perder os capítulos iniciais. Porque quando a gente abre aleatório, é muito difícil a gente abrir o capítulo 1, o 2, a gente fica ali no meio, né? Sempre vai para o meio. Quem abre aleatório normalmente faz isso daqui. Mas, assim, nesse primeiro momento, até porque a gente está sabendo que está todo mundo mesmo, eu fiquei surpreso também com os aleatórios que conseguiram chegar a coisas bem interessantes, tá certo? Mas isso que a Clícia falou se você tem uma dificuldade e você já conhece, já vá pesquisando aquela dificuldade, né? Mas eu só queria dizer isso também, que eu concordo, eu uso assim, mas foi bem interessante. E tudo está no móvel, né? Nunca fazer do evangelho um xingue, algo que eu abro aleatoriamente, assim, me mandem daí, não é assim, sabe? Então, isso aí é místico, né? Aí sim é místico. Oi. Eu acho que quando a gente faz uma prece sincera, pedindo ajuda ao anjo para nos direcionar, não é mais aleatório. Não é mais aleatório, exatamente. Porque como algumas pessoas disseram, que fizeram isso. E fizeram uma prece bem sentida e depois abriram o evangelho. Não é mais aleatório. Já mais ou menos isso. Direcionamento mesmo. Já tem o direcionamento que você já está pedindo. Alguém mais quer fazer algum comentário? Ninguém quer fazer perguntas assim? O Rodrigo está aí? Ele consegue sair aqui na caixa? Ele não consegue sair? Então, Rodrigo, semana que vem tu fala. Na próxima semana, você deixar um médium falante sem falar. Na próxima semana você comenta, porque a gente não deu tempo a gente preparar a sua intervenção aqui na caixa. Na próxima semana, se você quiser mandar algum recado, manda. O Rodrigo está ajudando nas análises e ele vai mandar observações. Quando vocês forem receber, ele vai mandar observações para que vocês façam. Então, o que é que eu queria deixar claro agora? Primeiro, para a próxima semana, a gente vai repetir o exercício. Vamos fazer novamente o exercício. Todos estão convidados a fazer o exercício. Pode fazer com o mesmo texto, se você quiser voltar para o texto, mas pode fazer outro texto. Não teria nenhum problema. Até porque talvez se ficar no mesmo texto, a pessoa possa já ficar engessada naquelas perguntas que já fez, né? Pode ser que ela fique engessada. Se ela quiser repetir as perguntas, que estão aí, hoje eu não mandei, né? Porque semana passada eu mandei sem querer a paciência, né? Induzi todo mundo aí via paciência. Então eu quero que vocês façam, separando as frases, o texto como está lá, coloquem a pergunta e vamos ver se a gente consegue mais focar no texto, ouvir melhor o espírito. Pergunta o texto, deixa que o texto dialogue com você, deixa as respostas virem para aquele texto, tá? Daquele texto, ele falando com vocês. As perguntas guias,
No final, vocês olham, ó, apareceu o conselho, apareceu um convite, apareceu uma orientação direta, mais vinculados ao espiritismo. No final, vocês fazem a observação, mas vocês começam dizendo o método, né? Foi aleatório ou escolheu um tema, né? Aleatório é uma palavra tão assim, né? Mas a gente tá, só para a gente se entender. Coloquem o capítulo, o item, cuidado. Até eu entrei em contato com a pessoa que escolheu a indulgência, que a indulgência são 6 itens, né? A gente estava na dúvida, são 6. Você tem que dizer, são 6 instruções sobre a indulgência, ou 6 ou 4. Então você tem que dizer qual foi o espírito que você chamou. Ó, chamei Allan Kardec, chamei chamei o meu anjo da guarda, li o texto e estou entendendo isso. O bom mesmo é quando você vê essas questões que diz assim, ó, eu nem tinha pensado nisso e veio, e me fez, porque tem que falar com a pessoa. Pessoal, tem que dizer para você. O diálogo tem que ser com você. Você quer dizer, isso aqui me tocou, isso aqui está falando comigo, isso aqui é algo que eu preciso ser trabalhado. Vocês acham que agora tá mais claro como o exercício tem que ser feito? Tá mais claro? Eu acho que deu para ver, né? Mas que fique também claro que ninguém errou, tá? Todos fizeram como vocês entenderam. E aí foi até um problema. Assim, digamos assim, na descrição tinha que estar mais detalhado, com mais detalhe. Mas eu também só poderia saber disso quando eu recebesse os. Porque eu digo, ó, gente, é igual. Lógico, aqui a gente é um curso. Quando você só sabe se o aluno entendeu quando ele entrega a tarefa de casa. Porque até lá você. E aí, entendeu? Todo mundo diz, entendi, deu tudo certo, tá. E você pensa que entendeu, mas quando você recebe é que você diz assim, ó, aqui não entendeu, não entendeu. Mas não há nenhum erro, por quê? Porque todos refletiram sobre alguma questão sua, todos encontraram questões muito interessantes, e como eu ficaria 1h30 em cada comunicação dessa, em cada exercício desse que vocês me entregaram, porque em cada um dá para a gente tirar tanta coisa. Não teve um exercício que você disse assim, não, aqui não teve nada. Não, você vai tirar muita coisa e a gente exploraria aspectos, mas o que tem que ficar muito claro para vocês é assistência. Vocês estão em busca de serem assistidos. É ler com o anjo aqui do lado. Eu quero ler com ele. Tá, olha só. Olha, isso aqui é sobre mim mesmo. E assim vai fazendo. Tá bom? Então, para a próxima semana, vocês vão me entregar um texto novamente. Se puder entregar até domingo, porque senão a equipe pira. A equipe revisora pira, tá bom? Eu acho que é isso que a gente queria dizer, né, Clícia? É domingo agora. E domingo à noite, tá bom? Domingo. Não é depois da. Agora, olha, vocês se preparem que esse é o curso, esse é o exercício leve, tá? Vai ter um mais, a carga vai aumentando. Esse é o exercício leve, tá bom? Alguma dúvida, algum questionamento de alguma coisa que aconteceu durante o processo, vocês queiram fazer? Pronto. A dúvida é assim, saber se com os exercícios, né, primeira vez que eu faço, você vai chegar a um ponto que você vai realmente sentir que é assistência mesmo, né? Não, a assistência nunca pode faltar. Não, eu sei que ele vai estar sempre aqui, lógico, vai estar me Sim. assistindo, mas vai chegar um ponto que eu vou sentir, como se fosse naturalmente, É porque sem pensar que a resposta está na minha cabeça. Cuidado, é porque se você for um médium intuitivo, sempre vai estar na sua cabeça. Não tem para onde correr. Médios intuitivos sempre vai vir até como eu brinco, nunca vai vir pelos pés, é pela cabeça mesmo. Aqui o que nós estamos fazendo é o estágio 1, que é quando São Luís e o Santo Agostinho diz: é dessas conversas com o seu espírito familiar, com o seu anjo da guarda, que surgirão os médiuns. É por essas conversas que todos podem se dizer
médiums? Porque todos podem ouvir na voz da consciência o anjo da guarda. Então, para se corrigir, o anjo da guarda sempre virá. Nós sempre teremos a... Nós não estamos falando ainda de médiuns patentes, médiuns formados. Esse é o plano 2. Eu primeiro preciso ter certeza que todos já se acham... todos são assistidos, são, mas se todos já têm essa consciência de que pode ter do lado o anjo da guarda, porque muitas pessoas não têm essa confiança. Eu acho que mais ou menos eu entendi o que ela quis falar, porque no caso da minha evocação ao meu anjo da guarda, eu sinto realmente que ele me induz a uma intuição, né, a escrever aquilo que ele realmente quer passar para mim. Eu devo agir sempre dessa maneira, deixando que ele interaja comigo dessa forma para que eu possa passar para o papel todas as informações que ele me dita, que ele me fala, ou eu faço como você me orientou agora, ler o Evangelho, prestar atenção nas frases, pedir a intercessão dos nossos anjos da guarda para que a gente possa responder em cima daquilo, mas podendo liberar que o anjo mesmo, nosso protetor, possa responder por nós naquele momento? Que é assim, ó, no exercício de assistência, é assim, se você já sabe que seu anjo da guarda está ali, você já é médium formado. Então você já está pronto, por exemplo, para a reunião mediúnica. Você já pode participar de reunião com moralização dos espíritos, você já pode ser o médium. Por quê? Porque quem tem a assistência do anjo da guarda pode ir para qualquer reunião já está médium formado, não tem mais o que ser feito. Se ele escuta claramente, se ele percebe, ó, meu anjo está aqui. E aí a gente analisa via as comunicações. O que a gente sabe é que muitas das pessoas confundem anjos da guarda e confundem a assistência. Muitas pessoas, no início da sua faculdade, ela tem a assistência de espíritos iniciantes. Por exemplo, o médico psicógrafo tem espírito, o médium mecânico, né? Tem ali um espírito secundário que ajuda no início. Eu posso falar para vocês assim, uma experiência própria. Até os 9 anos de idade, eu sempre via um espírito chamado Gilson. Ele sempre falava comigo, me dizia coisas muito interessantes. Como criança, eu lembro disso, a família via que eu ficava conversando com o espírito, conversando sozinho. Um dia, com 9 anos de idade, ele me apresentou um centro espírita e disse assim, olha, entre aí. Eu entrei no centro espírita. Desde esse dia, nunca mais eu vi esse espírito, nunca mais se apareceu. Inclusive, olha que coisa interessante, eu não vejo mais. E eu via. Porque a função dele era me levar até ali. Não tinha, então isso o que acontece, muitos médiuns, é que eles pegam estes espíritos de início e transformam em guias. E aí, quando nós recebemos médiuns obsedados aqui no nosso grupo, que já são de reuniões mediúnicas, Oi. Esses médiuns obsedados, quando chegam no nosso grupo, o que é que nós temos que fazer para eles? É assim, ó, escute o seu anjo da guarda, é fazê-lo ouvir o anjo da guarda. E aí os espíritos que falam por eles não é anjo da guarda, e estavam guiando eles. E a gente tem que mostrar com muita calma, porque às vezes a pessoa já pegou amor por eles, que não era o anjo da guarda. Por quê? Porque era um espírito, ele lhe ajudou, por exemplo, a ler e a refletir sobre você, alguma vez, que aquela intuição vaga, isso para médium não vale, gente, porque isso é todo o médium formado. Não, o seu anjo da guarda tem que estar lhe ajudando o tempo inteiro. Uma coisa que eu sempre disse até... Oi. Uma situação muito comum, ó, é quando você vê muitos médiums que são muito bons para dar conselhos para os outros. Né? E, às vezes, conselhos bons mesmo, eu não estou nem duvidando. Mas para si não consegue obter nada. Aí você vai... Quando não consegue ouvir
uma intuição, uma inspiração para ajudar dentro de um conflito familiar, que ajude dentro de casa a resolver situações. Você tem que deduzir que esse médium, ele não é assistido pelo anjo da guarda dele. Ele ainda não aprendeu. Aí você diz assim, mas e como é que as comunicações dele no grupo até são boas e ajudam pessoas? Pela misericórdia de Deus, que quer ajudar a quem está recebendo. Mas ele vai ser aquele médium, quando chegar no mundo dos espíritos, e toda a caridade que eu fiz, mas você não aprendeu. Então, muitas pessoas não percebem isso, que quem tem anjo quando a gente é assistido pelo anjo da guarda, ele vai começando a falar mais com você, na voz da consciência mais clara. Olhe, tenha jeito, se arruma, para você, ele vai ficar claro, Magda, vai ficar claro para você, porque ele vai querer lhe ajudar, ele quer lhe ajudar. Deus, é uma ordem que Deus deu aos anjos. Você vai ter ajuda. Então ele quer nos ajudar. Eu preciso só ouvir. Não é na voz da consciência. Como é na voz da consciência, é muito difícil que a gente não imagine que é a nossa cabeça. Porque ele fala na voz da consciência. Então essa não é a sua preocupação. A sua preocupação deve ser: meu anjo vai vir me ajudar. Se não é hoje, não é amanhã, ele vai vir. Ele vai vir. E nós estamos usando o evangelho por quê? Porque normalmente a gente não faz essa reflexão sozinho. Porque bastaria eu dizer para todo mundo assim, gente, vamos ouvir sozinho. Já daria certo. Mas como a gente ainda não está não tá acostumado, eu estou colocando o evangelho como forma de dar de roteiro, de guiar o pensamento, para o pensamento não fugir muito, né? Porque o nosso pensamento vai para tudo que é lugar. Mais alguma dúvida, mais alguma pergunta? Comentário? Vê se consegue aí. Alô? Oi? Comente. Não, é só para falar como é que eu faço, que eu acho que talvez possa ajudar algumas pessoas. Eu faço uma prece, evocando já de imediato o meu anjo e o autor, como o Cícero já explicou em relação ao texto, né? Faço uma prece, anjo da guarda, e o autor que escreveu o texto que eu vou ler. Na leitura, eu vou observando se tem alguma palavra que eu não sei o significado, se eu entendi realmente a frase, para ver se eu faço o que eu chamo de leitura sincera, para ver se o que eu li eu entendi, do ponto de vista mesmo cognitivo da coisa. E aí, a partir disso, eu vou fazendo perguntas e me colocando naquelas questões que o texto vai me trazendo. Eu faço isso, eu sou isso. E aí, assim, nessa hora dessas perguntas, eu vou anotando as inspirações. Como eu já faço psicografia, depois que eu termino isso, eu evoco o meu anjo e aí eu peço uma psicografia. Assim, eu fico à espera de uma psicografia dele, que às vezes vem e às vezes não vem, porque durante o processo da inspiração já veio as respostas, enfim, os conselhos já estavam lá. Então, a gente pode também fazer isso. Primeiro tenta só entre aspas, né? Porque ele sempre está junto. E, Magda, a intimidade requer tempo. É porque é uma questão de... Gente, o nome é exercício. Ninguém começa correndo uma maratona. Nem corre, a outra nem corre. Então, a gente começa aos poucos mesmo, né? Então, é mais ou menos isso. Ficou mais claro, gente, para todo mundo agora? Deixou claro? Espero que vocês tenham entendido. E, mais uma vez, repito, quero dar meus parabéns, porque foram 21 pessoas que fizeram o exercício. Vocês viram aqui, né, tem umas que bem próximo, faz as perguntas, foca no texto, vai para as palavras, e todos vocês vão receber depois uma análise do que vocês escreveram. Tá? A gente vai mandar o exercício e na próxima semana, até domingo, eu vou receber novos exercícios e a gente vai aprofundando. Tá bom? Então, posso dar por isso. Rodrigo é médium falante também, ele vai... Hoje é porque a gente não preparou, ele está ouvindo, mas não está aqui, ele disse que vai poder ficar nas quartas-feiras. A gente vai colocar a voz dele aqui numa voz direta, um fenômeno de voz direta do além, para ele poder também fazer observações. Oi? O da Sil? Da Silneide? Silneide e o...
Joana, né? Então, vamos só encerrar para a gravação. Muitas pessoas já estão vendo, o pessoal já está assistindo, né? Que bom. Vamos só encerrar.